Boa noite! Estamos iniciando o nosso webinário. Vamos falar aí de autossabotagem, vitimização. Vamos falar também de triângulo dramático. Vou chamar a Diana. Diana, fala com a gente aqui. Diana já é a nossa aluna, já está na mentoria. Já assistiu Oi. algumas aulas, né, Diana? Sim, sim. Já Como é que assisti está algumas sendo para aulas, já fiz você? algumas sessões. Já temos 2 sessões, né? 2 sessões intensas. A sessão de limpeza, gente, é dolorosa, né? Depois também a gente fica um pouco mexida, né? Mexe profundamente, mas é de muita valia para a nossa vida. Como é que está sendo para você, Libertador. Di? Fala aí para as meninas que ainda não estão na mentoria. Fala com elas aqui Ah, como está sendo para você a mentoria. nossa, transformador, transformador. Olha que assim, eu já venho desde, já faz 5 anos que eu estudo nesse mundo de desenvolvimento pessoal, então já estudei muita coisa, PNL, bastante coisa, mas a Rafa, ela tá mexendo na raiz da história toda, sabe? Daquele lá no profundo, onde ninguém, nas águas não navegadas. É porque E é tá daí sendo que vem, né, libertador. todo o padrão, o padrão repetitivo que a gente chama, padrão repetitivo negativo, e é de onde vem a nossa referência, né? Tudo que na nossa vida vem de uma referência. E aí, na nossa infância, até os 7 anos de idade, é formada ali as crenças base, né? Na verdade, as 3 crenças bases são formadas até os 12 anos, mas até os 7 é muito marcante para gente. Então, a gente Sim. precisa resgatar isso, né? Se aconteceu algo nessa fase, isso precisa ser resgatado para poder a gente interromper esse padrão repetitivo negativo, né, Di? E a gente vai interromper isso aí. Não, mas está sendo transformador, de verdade, assim, é diferente você fazer um curso que depois você tem que ir sozinho para casa e resolver os problemas com você mesmo, né? Aqui não. Aqui eu não Aqui estou não. sozinha nunca, então isso é maravilhoso, Eu assim, faço muita acompanhamento gratidão. mesmo, né? Quando eu boto aquele acompanhamento lá pelo WhatsApp, pelo telefone, é verdade, gente. Eu faço É, acompanhamento de verdade. Eu pergunto, eu procuro saber, né? Às vezes não dá para resolver na hora, às vezes dá para resolver na hora, gravo um áudio, ligo, né? Resolve na hora, mas às vezes não dá para resolver na hora e a gente marca, né? Para a próxima sessão de trabalhar aquilo ali que foi identificado, tá? Preciso que vocês assistam às aulas. Diana está liberada do webinário, né? Todo o conteúdo que eu vou dar aqui, eu dou profundamente no curso, né? Eu dou mastigado, esmiuçado, então não tem por que ela estar aqui com a gente hoje. Hoje eu vou falar da nossa mentoria e ela já tem acesso às aulas, então ela vai lá assistir às aulas lá no Profundo do Escondido. exatamente, exatamente. Obrigadão, Rafa, gratidão Beijo, por tudo. linda. Obrigada, tá? Beijo, Gratidão pelo tchau. depoimento. Gente, vamos iniciar. Oi, Ana, seja bem-vinda. Regiane caiu, a Ana caiu. Ah, não, a Ana tá aqui. Oi, Ana, linda, aluna, minha aluna linda. Depois, no final, Ana, se você quiser dar depoimento também, a Diana deu um depoimentozinho agora no início. A Regiane caiu também, tá, gente? Então, vamos iniciar? Cadê? Adriana, Sofia, Daniela. Abre a câmera para eu ver vocês, tá bom? Se não, fala comigo aqui no chat que tá tudo bem, que tem vergonha. Fala comigo para eu saber que vocês estão aí, tá bem? Se quiser me interromper, pode interromper, não me atrapalha, tá? A gente vai abrir os slides agora. Webinário hoje voltado para empresários, para empreendedores. Aqui a gente vai falar com pessoas que já estão nessa jornada. Se você não é empresário... Oi, Dri! Seja bem-vinda, que bom que você abriu a câmera. Se você não é empresário, não é empreendedor, você pode absorver o conteúdo, né? Mas hoje é uma mentoria voltada para empresários e empreendedores, que a gente está falando de prosperidade, falando de dobrar a meta, ou até mesmo de ter uma meta, né? Para quem não tem, tá bom? No final, eu vou dar uma ferramenta para vocês que eu fiquei de dar no webinário passado, mas a gente se estendeu muito e no final acabou que eu nem apliquei a ferramenta, mas hoje a gente vai aplicar, tá? Não quero me estender muito hoje, só o necessário mesmo para vocês absorverem o conteúdo. Então, eu sempre peço para
desligar aí as notificações, ficar em modo aula, se possível sentado na mesa, papel e caneta, porque você vai precisar anotar, né, ter alguns insights. Vou falar sobre os bônus da mentoria, vou falar sobre business coach, sobre planejamento estratégico e vou falar também sobre a base do autocura, né, que é os 5 pilares para mudar a sua vida. Isso está nas aulas, isso aí você tem acesso nas aulas. Então a gente vai passar aqui, mas eu não vou explicar, tá bom? Não sei se vocês sabem, mas 83% das mulheres hoje sofrem de doenças provenientes de problemas emocionais. E a gente precisa trabalhar esses 5 pilares para poder ajustar isso, né? Aqui é um pouco da minha formação, né? Tenho algumas formações e tenho uma história de vida, né? Tive uma infância dura, não passei fome, não passei frio. A minha mãe foi uma mãe cuidadosa, ela foi uma mãe presente, o meu pai também, inclusive são casados até hoje, mas a minha mãe sempre foi muito dura, né? Sempre me tratou com uma violência verbal. Não tanto emocional, mas muita verbal, né? Então ela gritava, não era de bater, não fui uma criança que apanhei, mas a minha criança interior sofreu muito com essa violência que ela proporcionou, né? Lógico que os pais eles não sabem da gravidade disso, porque se eles soubessem, eles não estariam fazendo, né? Pelo menos alguns deles, mas isso influencia demais. E aí depois eu vivi um relacionamento abusivo durante 12 anos, namoro, né, e tudo. Em 2013 fui buscar a minha cura, ali eu estava sofrendo bastante, estava dilacerada, né, toda quebrada emocionalmente, fraturada, muitas fraturas emocionais, muitos nódulos emocionais, muitas feridas emocionais. E aí, em 2016, eu me tornei coach, foi a minha primeira formação. Na verdade, em 2013, eu tinha feito uma outra formação de liderança e desenvolvimento pessoal no INEX. E depois, em 2016, foi a minha primeira formação de coach, né? Depois dessa, fiz outras formações de coach. E em 2018, mudei radicalmente meu estilo de vida, né? Aprendi a tomada de consciência, né? Entender o que acontece no emocional. E aí, mudei para o interior, tive a minha neném. Hoje eu vivo a minha vida dos sonhos, né? Construo essa vida todos os dias, todas as semanas, todos os meses e o ano, né? Que é assim que a gente constrói a vida dos sonhos. Então, tenho resultados, tenho cases de sucesso, tenho muitos depoimentos, né? É muito bom isso, a gente já tem aí algumas turmas, então tem pessoas satisfeitas, pessoas que gostaram demais de participar da mentoria, né? Eu sou muito grata por isso. Isso é um sonho realizado, poder ajudar aquelas pessoas que estão ali sofrendo emocionalmente, como um dia eu já estive, com capacitação técnica, isso é um sonho realizado para mim. E aí a gente hoje vai falar sobre autossabotagem, a gente vai falar sobre como que acontece isso, né? Vou falar um pouquinho mais lá na frente, mas vou dar introduzir isso aqui. A autossabotagem, ela vem da vitimização, né? A vitimização, ela gera autossabotagem. E a gente também vai falar de triângulo dramático, tá? Vou falar um pouco para vocês também. Então, a gente tem aí os ressentimentos, as mágoas, né? A mágoa, a raiva, o ódio, a indiferença. Tudo isso gera vitimização e a vitimização gera a autossabotagem, tá bem? E também a gente tem aquele ressentimento com nós mesmas. E isso gera culpa e infringe a nossa crença de merecimento. Então, muitas vezes a gente não consegue alcançar na nossa vida aquilo que a gente sonha, né? Dar um passo para trás, um para frente, 2 para trás, né? Não sabe o que acontece, faz um esforço danado, tudo com a força do braço, parece que a coisa não anda, né? Procrastina, deixa para depois o que poderia ter feito hoje, acaba não fazendo aquilo que precisava ser feito, né? Fica desorganizada, as coisas em casa estão desorganizadas, as coisas na mente estão desorganizadas, né? Internamente desorganizada, e essa desorganização ela vai refletir no seu exterior, e tudo isso vem, né? Toda essa autossabotagem vem desses sentimentos de baixa frequência que a gente fala, que é culpa, vergonha, raiva, ódio, indiferença, mágoa, né? Isso tudo gera autossabotagem, gera a vitimização. E nós temos aí a inteligência emocional,
né, que pode estar responsável por até 45% do sucesso de uma pessoa, né? Então, não adianta a pessoa ser, a parte técnica dela ser excelente, mas o emocional dela não ser tão bom, né? E aí, quando isso acontece, ela acaba não prosperando, ela acaba não construindo essa vida dos sonhos. E aí a gente tem aí mais de 30 sintomas psíquicos e psicossomáticos que a gente pode estar vendo, né, quais que a gente está manifestando nesse momento. Então, vocês têm essa listagem desses sintomas lá no nosso Telegram, né? Lá tem a listagem, vocês podem fazer o teste da qualidade de vida. Quanto mais sintomas, né, psíquicos e psicossomáticos, pior a sua qualidade de vida. Então, de repente, você tem sintomas aí que você nem sabia que está atrelado a isso, né? Ao emocional. Depois vocês deem uma olhada lá no Telegram. Daqui a pouco a Regiane vai estar entrando, né? Para quem não sabe, a Regiane é minha assistente. Ela vai estar entrando aí. Ela entrou, mas caiu. De repente, lá onde ela está, a internet não está boa. Então, quando ela conseguir entrar, ela bota para vocês aqui no chat o nosso link do Telegram, tá? Para vocês poderem ver. Quem não identificou ainda os seus sintomas, identifica, porque é bom, eu sempre faço alguns testes, né? Quando a pessoa entra para o trabalho, entra para a mentoria, eu faço alguns testes para entender como é que está a autoestima, como é que estão os sabotadores, como que ela está lá na nossa matriz, né? A gente tem uma matriz, então eu vejo ali como é que a pessoa está na matriz, né? Que é o sentimento de crescer e contribuir, é aquele sentimento interno de satisfação dentro dos quesitos que crescer e contribuir, que são importantes. Então, a gente mensura isso para, no final, entender qual foi o crescimento, né? Qual foi o desenvolvimento, qual foi a melhora, tá? Então, a gente tem aí os sintomas. Depois vocês veem a listagem. Trabalho, né? A minha base de trabalho é a limpeza emocional. E também o autoconhecimento, né? Quando a gente consegue enxergar aquilo que aconteceu, quando a gente faz essa tomada de consciência, já há transformação. E aqui a gente tem um parâmetro, né? Da psicanálise, da terapia comportamental e da busca do autoconhecimento. Então, a gente tem aí índices de recuperação. Dentro da psicanálise, 38% de recuperação em 600 sessões. Da terapia comportamental, 72% dentro de 22 sessões, e da busca do autoconhecimento, 93% de recuperação após apenas 6 sessões. Isso é bom demais, né, gente? É o resultado mais rápido possível, né? Quem não quer melhorar o mais rápido possível? Então, esse aí é o que a gente tem. E aí, aqui a gente está falando sobre a mentoria Dobrando a Meta, né? Dentro dessa mentoria, eu trabalho a insatisfação através da limpeza emocional, da reprogramação mental, do planejamento estratégico, fazendo com que você alcance metas, com que você tenha metas smart, né? Que você supere esses bloqueios que vão aparecendo ao longo do caminho. Eu faço esse suporte do empresário para que ele possa prosperar. Eu não vou falar aqui sobre os pilares, porque isso foi falado no webinário de sábado passado, então a gente está com a aula gravada, é só vocês olharem, mas a gente tem 5 pilares. O primeiro deles é a reprogramação mental, onde a gente trabalha o inconsciente, crenças limitantes, né? Saindo da incerteza, da zona do medo, entrando aí na zona do aprendizado, né? Transformando crenças limitantes em crenças fortalecedoras. O segundo pilar da inteligência emocional, onde a gente entende sobre liderança, sobre autoconhecimento, sobre a nossa capacidade de tomada de consciência emocional nossa e do outro. Temos aí a gestão emocional, onde a gente consegue sair, né, desse estresse, dessa ansiedade, desse cansaço mental. Às vezes acorda mais cansada do que foi dormir, porque não conseguiu baixar as ondas cerebrais, não conseguiu descansar a mente, né? Descansou o corpo, mas a mente continuou trabalhando. Tem o módulo, né? Na verdade, a aula do coaching intensivo, onde eu aplico uma série de ferramentas que a gente trabalha bem-estar, trabalha qualidade de vida, trabalha esses sintomas. E limpeza emocional, né? A limpeza emocional, eu faço sessão individual, personalizada, né? Individualizada, com técnicas de liberação emocional. Você também consegue fazer isso nas aulas, né? Nas aulas eu também aplico, e fora a nossa sessão individual.
Então, vou deixar 2 perguntinhas para vocês aí. Se você sente que está bloqueada, né? E se você sente que está bloqueada, o que te bloqueia? Escreve aí no seu papel, no seu caderno. Se você sente que você está bloqueada, o que você identifica como um bloqueio na sua vida hoje? Ou bloqueios, né? E se você ganha e perde, né? Você não consegue juntar dinheiro, você não consegue caminhar, você dá um passo para frente, 2 para trás, 3 para frente, 5 para trás, né? Tá sempre indo e voltando, indo e retrocedendo. Então, coloca aí se sim ou que não. O que está sendo feito hoje aí no mercado, né? O que está acontecendo? Algumas pessoas que estão nessa situação hoje olham para a sua vida e falam assim: eu não tenho como mudar, não tem como mudar isso, né? Isso que está acontecendo hoje comigo, não tem o que eu fazer. Isso é zona de conforto, tá? Se você está pensando assim a respeito da sua vida, pode ter certeza que você está na zona de conforto. E essa zona aí nem é tão confortável assim, não é verdade? Fala para mim. Você está doido para sair daí? As pessoas estão tomando medicação, né? Tentando combater de fora para dentro uma coisa que é interna, né? Que 85% é comportamental e emocional. Então fica com a medicação como um paliativo, né? Querendo, é a mesma coisa que colocar lá o balde embaixo da goteira, em vez de ir lá em cima e consertar o telhado, né? Fica ali com um paliativo, que é o remédio. E quais são as metodologias que estão sendo mostradas eficientes hoje, né, para esses indicativos aí de gestão de performance? Vamos dar uma olhada. Hoje a gente tem técnicas no mercado, tem a constelação, tem a PNL, tem visualização, tem hipnose, né? Tem uma série de técnicas, mas essas técnicas elas não funcionam sozinhas. Você precisa de um profissional para estar ali te orientando, fazendo um acompanhamento. Para quem não estava comigo aqui no início da aula, chegou depois, no início da aula a gente teve o depoimento da Diana, né? A Diana deu o depoimento dela, é nossa aluna, está na mentoria, e ela falou da importância de você ter esse acompanhamento, né? Porque as coisas acontecem, o seu dia a dia acontece, e às vezes você fica ali sem ter sem saber o que fazer na verdade, ou achando que está fazendo certo e está fazendo errado, né? E aí você não vê a sua vida mudar, você não vê as coisas acontecerem, entra ano e sai ano e você está na mesma. Por quê? Porque você está tendo o mesmo comportamento e está tendo um comportamento que vai num sentido oposto daquilo que você deveria fazer. Né? Mas você não entende, a sua mentalidade ela ainda não abriu. Isso é normal, mas você precisa desse acompanhamento para você poder fazer aquilo que é certo para você ir em direção da sua vida dos sonhos, para você ir em direção daquilo que você quer para você. Então, eu faço planejamento semanal, faço gestão de relacionamento, né? A gente dá continuidade aos projetos. Se você não tem projeto, a gente monta o projeto e ali você tem um acompanhamento até o final. Nossa mentoria trabalha aí energia emocional, clareza, métricas, indicativos de performance, né? O planejamento estratégico para verdadeiramente você construir não só no profissional, mas também no pessoal. São 3 sessões individuais, né? Essas minhas sessões elas estão aí dentro da limpeza emocional, do alinhamento de sonhos e metas e do planejamento estratégico. Dependendo de cada caso, eu vou fazendo conforme você tem necessidade. O treinamento gravado, né? Todas as minhas aulas de conteúdo pago, mais de 15 aulas lá, com 2 horas de duração, para você poder entender um pouco daquilo que eu sei, né? Eu passo para vocês o meu conhecimento aí. Eu não sonego nenhum tipo de informação. Para quem é minha aluna e está aqui, sabe que eu não sonego informação. E aí a gente tem a vítima, né? O processo de vitimização. O que é o processo de vitimização? É quando você não assume a responsabilidade da sua vida. É quando você está naquela situação e aquela situação não muda. Você tem aquele mesmo comportamento e você não muda o seu comportamento, né? Isso vale para emagrecer, isso vale para problema de relacionamento, isso vale para a situação financeira, isso vale para todas as áreas da nossa vida. E por que a gente não muda, né? Quando tem alguma hora da nossa vida que a gente está ali sofrendo, mas aquilo não muda.
Porque você tem essa vitimização, você está apresentando essa vitimização e você também está apresentando sabotadores ocultos. Por quê? Porque você tem ganhos, tá? Ganhos secundários, ganhos que, na verdade, você pode não ver, né? Por exemplo, no caso do emagrecimento, a pessoa que não emagrece, ela está na vitimização, tá? E ela tem os sabotadores ocultos, que de repente ela não está vendo, né? Tem os gatilhos, são 8 gatilhos. E você tem aí os ganhos secundários. Qual é o ganho de quem está no sobrepeso? Ah, Rafa, não tenho ganho nenhum, né? Canso de ouvir. Não tenho ganho nenhum, porque eu estou no sobrepeso, eu queria hoje estar, né, vestindo um manequim 40 e eu estou vestindo um manequim 48. Eu não tenho ganho nenhum. Não, você tem sim. Você come o que você quer, isso é um ganho. Você come o que você quer, a hora que você quer, né? Então, isso já é um ganho. Isso é um ganho que você tem, por isso que você não muda. Você quer continuar comendo o que você quer, entende? Então, você não muda o padrão comportamental porque você tem ganhos secundários, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma parte falando sobre a vitimização. Então, descrição, né? Rafa, como é que eu sei que eu estou me vitimizando? Isso a gente consegue perceber no discurso, né? Na forma que a pessoa fala. A gente consegue ver isso nas características, a gente consegue ver isso no dia a dia, a gente consegue identificar. E eu também faço um teste, né, dos sabotadores, onde um dos sabotadores que a gente mensura é o de vítima. Então, fica claro lá o quanto você está se vitimizando hoje. Então, como que a gente pode descrever esse papel de vítima, né? São pessoas que têm o foco no extremo em sentimentos internos, tá? Olha muito para os sentimentos dela, porque ela está sentindo, principalmente para os dolorosos, né? Para os sentimentos dolorosos. E isso faz com que ela conquiste atenção e afeição. Por quê? Porque a pessoa olha, ai, tadinha, poxa, ela passa isso com o marido dela, coitada, é vítima, tá como vítima, tá? Ou então, assim, a pessoa não tá com um problema financeiro, né? E aí alguém ajuda ela, pode ser os pais, pode ser alguém da família, pode ser um amigo, né? Aí ela tá ali, coitada, tá precisando, é vítima, tá? Outras características, né? É temperamental, é dramático, né? Parece uma novela mexicana. Leva não sei quanto tempo para poder contar uma história, né? Aquelas pessoas que falam muito sobre aquele assunto, fica ali. Quanto mais fala sobre aquele assunto, mais vitimização tá sendo apresentada, né? Ela também tem problema se for criticada ou se for mal compreendida, né? Fica de bico. Nossa, gente, eu ficava muito de bico. Eu tinha uma vitimização gigante, né? O meu sabotador era 10 de vitimização, era muito vítima. Quem for minha aluna vai conhecer a minha história. Eu conto lá no treinamento a minha história, e quem está aqui que é minha aluna já deve estar rindo, né? Porque eu conto cada coisa, gente, olha. Só Deus na minha vida. E aí as coisas ficam difíceis, tudo desmorona, né? A raiva sufoca, fica em depressão, fica cansada, fica chata porque fica insatisfeita, enfim, uma série de características aí que acaba acontecendo. Então, recebe atenção, né? Porque está ali contando a história dela, a história terrível, a história macabra que ela vive, o que ela viveu, né? E fica ali, mal-humorada, né? Naquela coisa interna. E aí os pensamentos de vítima. Pobre de mim, coisas terríveis sempre acontecem comigo. Querer que alguém me salvasse dessa terrível confusão, alguém tinha que fazer alguma coisa por mim, alguém tinha que parar esse homem, tinha que parar minha mãe, tinha que parar, né, essa Covid aí, porque isso aí acabou com a minha vida. E aí a gente tem os sentimentos, né? E as mentiras para poder justificar. Então, o sentimento, ela fica remoendo, né? Os sentimentos negativos, leva isso por muitos anos, né? Às vezes o marido traiu já tem anos e ela tá lá ainda pensando naquele dia que foi traída. Por quê?
Não é de propósito, tá, gente? Isso é memória traumática, isso é janela killer aberta. A gente precisa dissolver esse nódulo para a pessoa poder conseguir ficar bem, né? Ou então, nessa mesma linha de pensamento, a pessoa foi estuprada ou molestada lá na infância, né, e ela ainda está remoendo aquele sentimento negativo. Ou aconteceu algo, ela foi maltratada, né, não teve amor em quantidade e em qualidade recebida da mãe ou do pai, e aí ela também fica remoendo esse sentimento negativo até hoje, né? Já se passaram 30 anos e ela continua naquela melancolia, naquele sentimento de abandono, de rejeição, de insegurança, né? E assim vai baixando a frequência e mantendo a vida em contração, porque a gente pode estar vibrando, colocando a nossa vida em contração, ou a gente pode estar aí vibrando, colocando a nossa vida em expansão, tá? Então, mentiras para justificar todo esse vitimismo. Talvez assim eu receba um pouco mais de amor, de atenção, porque eu mereço. A tristeza é uma coisa nobre, sofisticada, que mostra profundidade, né? Que tem sensibilidade, a pessoa ali se compadece. Então ela vê a tristeza como uma coisa boa, né, gente? A tristeza não é para ser vista assim como uma coisa boa. A pessoa triste, né? Tristeza está vibrando lá em 100 Hz. Né? O dinheiro ele está lá em cima na escala das emoções, ele está em 540 Hz. A gente tem aí a vergonha como a menor frequência da nossa escala, 20 Hz. Depois vem o medo, 30 Hz. E aí a pessoa fica ali na vergonha, na tristeza, no medo, e a vida fica em contração. Então dá um passo para frente, 2 para trás. As coisas não se ajeitam, as coisas não caminham. Quando você pensa que vai, não vai, tudo na força do braço. Por quê? Porque você está presa emocionalmente. Então, você tem aí algumas funções, né, impactos com os outros. Então, assim, os outros se sentem frustrados, impotentes, culpados por não poderem colocar mais do que um band-aid temporário no ferimento da vítima. Então, por exemplo, se você conversa com alguém que você não tem conhecimento técnico, né, você acaba não conseguindo fazer nada por essa pessoa, né? E aí você fica com aquela sensação de que você botou um band-aid ali que não vai adiantar nada, a pessoa continua lá ferida, né, com aquela fratura emocional, com aquela ferida exposta ali, purgando pus, desesperada lá na vitimização. Então, eu até aconselho que vocês não fiquem escutando, né, as pessoas que estão nesse tipo de sentimento de baixa, porque vai ficar ali falando, acaba roubando um pouco da energia que você tem. Não sei como que você está hoje, né? Mas a gente precisa estar com a nossa energia alta, precisa haver uma troca, né? Precisa haver uma troca. Então, às vezes tem amiga aí que fica na vitimização, que aluga o seu ouvido, né? E você fica aí pior quando você conversa com ela do que antes. Então, toma cuidado aí nessa parte, tá bom? E aí, antes da gente passar para cá, né, só para finalizar essa parte da vitimização, queria falar para vocês que se hoje você se encontra, né, nisso tudo que eu falei, você se identificou, falou: caramba, Rafa, eu estou como vítima na minha história, né? Eu estou fazendo o papel de vítima. Não tem problema, tá bem? Tudo bem isso ter acontecido até aqui, mas a partir de agora você fez a tomada de decisão, né? Você fez a tomada de consciência e você pode tomar uma decisão, você pode mudar a sua história, né? Você pode sair aí do vitimismo, você pode pegar o leme do seu navio e mudar o rumo da sua história. Então, é só você trabalhar essa parte aí, né, de alinhamento vibracional, dissolver esses nódulos, cuidar das suas fraturas, que você consegue aí equilibrar todas as áreas da sua vida, tá? Aqui eu fiz o webinário do sábado passado, eu falei sobre gestão de tempo, né? Hoje não vou falar sobre isso, mas eu deixei um pedacinho aqui para vocês, que tempo é uma questão de prioridade e organização, né? Para as pessoas que se sabotam, o tempo sempre será um problema, agora ou daqui a um ano. É lógico que nós temos pessoas que nesse final de ano ficam mais sobrecarregadas, nós temos pessoas que no meio do ano, devido ao trabalho, ficam mais sobrecarregadas. Eu não estou falando aqui desse tipo de comportamento, né? Eu tenho uma cliente que ela trabalha numa empresa
e ela também tem um negócio próprio. Então, a gente iniciou a mentoria e a gente precisou, no meio do mês de dezembro, parar a mentoria porque ela não estava dando conta. Ela estava chegando muito tarde devido a uma troca de sistema do trabalho dela, né? Então, ela estava chegando muito tarde, ela estava tendo que dedicar mais horas para o trabalho dela que ela tem fixo, e ela ainda tinha que fazer o trabalho todo da empresa. Então, realmente, entrar na minha mentoria agora ficou complicado para ela. Então, a gente fez um acordo que no início do mês ela iria retomar, né? Porque a carga horária dela lá vai ser diminuída. Então, isso é natural, né? Eu tenho ela, tenho uma outra cliente também, três que estão stand-by, né? Aguardando esse final de ano, que fica realmente mais pesado. Mas não é o caso de todo mundo, tá? Às vezes você fala que você não tem tempo, na verdade é só uma falta de organização. Então, avalia, olha para a sua vida e vê se isso é uma coisa que acontece ou não, tá? Aqui eu trouxe para vocês o Triângulo Dramático de Stephen Karpman. Ele é um cientista, né, que trouxe um estudo muito legal para gente nesse sentido, onde a gente fala aí do salvador, do agressor, e a gente fala da vítima, né? Então, às vezes, numa mesma discussão, né, num conflito, você sai de vítima, vai para abusador, e aí você volta para a vítima, né? Às vezes você pula de um canto do triângulo para o outro, né? Então, numa história, sempre há a pessoa que vem salvar, a vítima que sofre o dano e tem aquele que causa o dano. É sempre assim na história, tá? E aí eu te pergunto nessa noite, como que acontece a história da sua vida, né? Você é o acusador, o abusador? Você é aquela pessoa que sempre salva? Ou você é a vítima que sempre sofre o dano? Quem é você na tua história, tá? Porque o interessante aqui é você sair desse triângulo, porque você fica pulando de uma ponta para outra, você não tem como ser somente um, tá? Ah, Rafa, eu sempre sou o salvador, eu chego e ajudo, tiro a pessoa dali, daquele lugar, mas com que objetivo? Como que funciona isso na sua vida? Né? Ou então eu sou a vítima, Rafa, eu estou sempre sofrendo dano, é no meu trabalho, é na minha casa, é com os meus amigos, eu sempre alguém faz alguma coisa comigo, eu sou sempre humilhado, ou menosprezado, ou comparado, sempre acontece alguma coisa comigo, né? Ou então assim, Rafa, eu sou agressiva, eu estou sempre causando conflito, eu estou sempre arrumando um problema. Eu ficava pulando, né? Eu pulava de todos aí, eu ficava de um para outro, de um para outro. Uma hora eu era Salvador, ajudava as pessoas, conversava, estava ali presente, prestativa, né? Meu sabotador prestativo era altíssimo. Aí, outra hora eu era a abusadora, que estava ali maltratando, tinha uma comunicação violenta, que estava ali perseguindo. Outra hora eu era a vítima, aconteciam coisas assim mirabolantes, né? Que era de se indignar e se revoltar, e eu estava ali sofrendo aquele dano que não precisava estar sofrendo. Então, a gente não precisa estar nesse triângulo, tá? A gente pode estar fora desse triângulo. A gente pode usar a compreensão, a aceitação e estar fora disso aqui, tá bem? Para quem entrar para a mentoria, vai fazer o teste dos sabotadores e aí vai começar a ajustar essa parte aqui que eu estou explicando. Então, dentro das nossas pesquisas, né, de gestão de produtividade, a gente tem aí de 5 a 9 semanas para realmente mudar um hábito, tá? Para mudar para hábitos produtivos. Então, se você está começando a querer desenvolver isso na sua vida, já entenda que existe um período. Então, determinado hábito negativo você fazia todo dia, daqui a pouco você está fazendo dia sim, dia não, daqui a pouco você está fazendo 2 vezes por semana, daqui a pouco 1 vez por semana, 1 vez por mês, 1 vez por ano, até que passam tantos anos que você já não tem mais aquele hábito, entendeu? Então é assim que funciona. Não adianta que você não vai mudar todo o seu comportamento da noite para o dia, não adianta que você não vai mudar tudo na sua vida da noite para o dia, tá? Não é
geração micro-ondas, não é instantâneo, é um processo, é acumulativo, tá? Você vai acumulando conhecimento, e aí você muda um pouco hoje, você muda um pouco amanhã, as coisas vão mudando, as situações vão mudando, o seu lar emocional muda, né? O seu padrão repetitivo negativo é neutralizado, e aí quando você vê aí depois de um período, tudo está diferente, né? Inclusive você está diferente. Por você mudar, as coisas ao seu redor mudam, tá bem? Então tenha paciência, tá? Tenha paciência com você. Não estou dizendo aqui que é fácil, não foi fácil para mim, mas eu estou falando para você que é possível, tá? É possível. Então aqui é a mentoria, o trabalho que eu desenvolvo, onde a gente tem técnicas aí para entender, né, onde você está hoje e onde você quer chegar, e aí eu posso estar te conduzindo nessa direção com o que eu tenho de conhecimento técnico. Para quem é a mentoria? Ver se você se encaixa. Para quem deseja aumentar os ganhos, sair da insatisfação, viver na frequência de expansão, né? Quando eu falo frequência de expansão, a gente tem a frequência de baixa e a gente tem a frequência de alta, frequência de contração, frequência de expansão. Isso está diretamente ligado aos nossos sentimentos. Então, a gente tem aí os sentimentos de baixa, como medo, vergonha, raiva, tristeza, indignação, frustração, decepção, insatisfação, ódio, indiferença, vingança, e a gente tem aí os sentimentos de alta, onde a gente tem alegria, harmonia, paz, felicidade, compreensão, aceitação, coragem, tá? A mentoria também é para quem deseja trabalhar o emocional para crescer financeiramente e para quem quer sair da zona de conforto e construir a vida dos sonhos. Para quem não é a mentoria? Para pessoas que não querem mudança, que querem permanecer na zona de contração, né? Que se negam a entender que ela precisa liberar esse tipo de sentimento. Até atendi uma cliente há um tempo atrás, aí, nesse mês de dezembro, ainda no início do mês, né? Que ela estava ali ainda presa a um relacionamento que acabou e já tem um ano, né? Já tem um ano e ela não consegue nem sequer admitir que ela precisa liberar o perdão para esse ex-marido, né? Que na verdade ele está lá vivendo a vida dele, comprou até apartamento agora, já tem outra pessoa, né? E ela está ali com a vida dela destruída, presa naquele sentimento. Então você precisa entender que você precisa também querer, né? Você querer ser transformada, né? Você precisa querer essa mudança. Você precisa querer liberar esses sentimentos de baixa que se encontram hoje dentro do seu lar emocional. Então, a mentoria também é para quem se compromete a assistir às aulas e realizar as tarefas. Nós temos muitas tarefas. E para quem deseja continuar sendo vítima nas situações da vida, né? Para quem não quer assistir aula, tá bom? E para quem quer continuar nessa vitimização, então o seu lugar não é aqui comigo, tá? Construção da vida plena, né? Construção da vida dos sonhos. Existe um método, um passo a passo, desenvolver esse trabalho. Temos a garantia, 7 dias. Para quem diz que não tem dinheiro, né? Não conhece ainda os bônus, não viu que o treinamento é um produto exclusivo aí para tudo isso que eu falei, voltado para essa transformação, né? Quanto custa para você não viver a sua vida dos sonhos? Quanto custa para você continuar dessa mesma maneira que você se encontra hoje, né? Tudo aquilo que a gente não resolve se repete por causa do padrão padrão repetitivo negativo. E vamos lá, né? Quanto que vai custar isso, né? Quanto custa realizar os seus sonhos? Né? Não custa, é um investimento, é um trabalho feito em você. Então, eu tenho aí um investimento que eu fiz, né? Mais de 50 mil reais ao longo desses anos aí, desde 2013, nessa caminhada, né? O meu coaching individual hoje não custa menos que 3.600 reais para estar comigo aí. E é lógico que eu não vou cobrar de vocês isso, fazer um preço bem legal para vocês. Só em bônus a gente tem aí R$ 1.399 de bônus.
Esse aqui são os nossos bônus, né? Então tem gerenciamento de tempo, gerenciamento de recursos, organização da vida financeira, sessão de destrave com a Hora Master, tem 2 cursos, um de vendas e um de afiliados, né? Para você trabalhar, se você está aí no zero, quer fazer renda extra, tem como você fazer. Tem a Semana Autocura, que são áudios aí feitos com muito amor, com muito capricho, para vocês realmente serem transformados em cada áudio. Tem o acompanhamento que a gente já falou no início do webinário, né? Aquele acompanhamento feito ali no dia a dia, cuidando de você, né? Como a Diana falou, você não vai para casa com todos os seus problemas e pronto, né? E fica lá. Você tem uma pessoa para você recorrer, você tem ali um apoio. Então, lógico que não vai custar nem 3, nem 2. Vou botar para vocês aqui, ó, por apenas 997 à vista ou 12 vezes de 99. Você pode parcelar aí no cartão em até 12 vezes, tá? Vou abrir para vocês, vou deixar 10 minutinhos aí para vocês perguntarem. Quem quiser perguntar, pode perguntar. Esse aqui são os meus 2 Instagram, tá bom? Tem treinamento meu lá, se vocês quiserem assistir, tem live minha lá. No rafaela.rei.perdão, vocês encontram o treinamento da autocura. E no rafaela.rei você encontra o treinamento do cura financeira. E toda essa parte de negócio que eu tenho falado ultimamente também, tá? Então, vou encerrar os slides e vou aplicar a ferramenta, né? Então, prepara aí o caderno para a gente poder fazer. Seja bem-vinda, Luciana. Que bom ver vocês aqui. Vanessa, Aline, seja bem-vinda. A Aline está na França, né? Já está tarde aí, Aline. Aí já deve ser bem tarde, né? Ângela. Oi, Tânia. Minhas meninas. Então, vamos lá, vamos para a ferramenta? Então, agora eu quero que vocês peguem papel e caneta. A gente vai escolher aí uma data para vocês colocarem, né? Então, essa carta, nós vamos fazer uma carta, tá? É uma carta para o eu do futuro. Então, nessa carta, você vai iniciar ela com a data, tá? Imaginando uma data futura, onde você tem uma meta de quem você quer se tornar, né? É o seu eu do futuro. Então, você vai imaginar que esses anos se passaram e você vai escrever para você mesmo no futuro. Então, você pode colocar aí uma data, pode ser de 6 meses, pode ser de 1 ano, pode ser de 5 anos, pode ser de 10 anos, de 20 anos, né? Eu aconselho vocês a fazer daqui a 1 ano, tá? Então, se vocês puderem escolher a data de daqui a 1 ano, é o ideal, tá? Mas você pode variar isso se não fizer sentido para você 1 ano. Então, primeiro você põe a data, depois você bota uma saudação para você, né? Coloca seu nome, ou coloca querido eu, né? Ou olá, melhor de mim, né? Então você se refere a você mesma. E essa carta, ela que você vai escrever para você mesma, né? Imaginando o encontro do seu eu de hoje com o seu ideal do futuro, tá? Isso ajuda na sua programação mental positiva, tá? Para a direção do seu estado desejado. Então, vou deixar com vocês algumas perguntas para você poder desenvolver a carta. E vai aí a primeira pergunta. O que está acontecendo com você agora? Então, anota aí a pergunta. O que está acontecendo com você agora? Pergunta de número 2. O que realmente deseja que aconteça com você? O que você realmente deseja que aconteça, tá? Daqui a 1 ano. Pergunta de número 3. Quando foi a última vez em que você tomou consciência de alcançar a sua meta? Qual foi a última vez que você fez a tomada de consciência para alcançar a sua meta? 4. O que você está fazendo para alcançar a sua meta?
5, o que você fez e quer continuar fazendo para apoiar a sua meta. O que você fez e quer continuar fazendo para apoiar a sua meta. Então, você escreve aí, faz a sua carta, tá? De preferência, faz agora, não deixa para depois, tá? A gente vai encerrar. Eu vou abrir agora para perguntas, se alguém quer falar alguma coisa, se alguém quer perguntar, se tem alguma dúvida. Vocês podem estar me chamando no privado, né? Não sei se todas já estão no grupo. Se tem alguém aqui que não está no grupo, me chama no privado, pode entrar no meu Instagram, clicar lá no link da bio, você vai falar direto com o meu WhatsApp. Rafaela com 2 L's, .rei. Pode me procurar lá. E fala comigo se você tem alguma dúvida, tá? E faz agora, faz a sua carta agora, não deixa para depois. Tá bem? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer compartilhar? Caiu alguma ficha? Alguém se identificou? Fala, Rafa, caramba, eu me saboto, eu procrastino, eu me identifiquei como vítima, né? Eu me identifiquei como salvador, eu me identifiquei como abusador, né? Então, se alguém quiser compartilhar como foi para você a aula, ótimo. Senão, eu vou encerrar. Alguém quer compartilhar? Ana, você vai abrir sua cam? Você vai abrir seu microfone? Oi, Ana. Oi, boa noite. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ai, que bom. Será que dessa vez eu vou conseguir dar meu depoimento, né? Não é? Sábado passado eu queria tanto falar, né? Porque tentou a beça e não conseguiu. Nem escrever eu estava conseguindo. Bom, então, pessoal, eu queria dar aqui o meu depoimento, que assim, a primeira coisa que eu costumo falar para todas as pessoas com quem eu converso a respeito da Rafa, que ela é um anjo que Deus colocou na minha vida. Eu não sei como eu conheci a Rafa, foi Deus que colocou ela no meu caminho. Eu já... Estão me ouvindo, gente? Tô ouvindo. Tá me ouvindo, Rafa? Sim. Porque para mim tinha trabalho. Não, tô ouvindo. Eu já vinha de um tempo... Eu já vinha de um tempo também fazendo cursos na área de desenvolvimento humano, assim como a Rafa falou, muitos anos, desde 2017, e mesmo com todos os treinamentos, todos os cursos que eu havia feito em várias áreas de desenvolvimento humano, eu não consegui o resultado que a Rafa me trouxe, gente. De verdade, a Rafa me tirou de um lugar que eu nem sabia que eu estava. Foi com um programa, eu fiz primeiro o Cura Financeira com a Rafa, e agora eu estou fazendo o Autocura. Mesmo já tendo uma boa cultura financeira, o Autocura também está me trazendo muitas coisas. E eu tenho visto que eu estava num lugar, como eu disse, que eu nem sabia que eu estava. Através do treinamento, que eu consegui ver que eu estava num lugar assim, como se fosse uma areia movediça, né? A Rafa fala dar um passo para frente, 2 para trás, e era bem isso que acontecia mesmo. E eu estava tão habituada com aquilo que, para mim, aquilo era tão normal que eu nem sentia que eu estava ali. Para mim, estava bom, né? Eu realmente era vítima e, ao mesmo tempo, daqui a pouco eu era o algoz, daqui a pouco eu era a pessoa que precisava de ajuda. E hoje eu sou uma pessoa tão diferente, sabe? A questão de julgar as pessoas não existe mais. Eu consigo enxergar o outro como ele é e até perdoar se for necessário, coisa que eu achava que eu fazia e eu não fazia. E eu tinha tantas coisas que eu não enxergava em mim, e que se não fosse esse treinamento, gente, eu não conseguiria ter visto que a única que pode mudar minha história sou eu. E foi com a Rafa que eu consegui descobrir isso. Que a única que pode mudar a história da gente somos nós mesmos. E normalmente a gente não acha, a gente sempre acha que é o outro. A gente sempre pensa que o outro está fazendo isso, que o outro fez aquilo, mas ele fez isso, ela fez aquilo, e realmente eu fiz muito isso. E quantas vezes eu liguei para a Rafa, me ajuda, Rafa. Chorando, né, Ana?
É muito bacana, assim, escutar a transformação, o resultado, né? Esse é o objetivo do treinamento, mas ao mesmo tempo é muita tristeza, né? De saber que as pessoas estão nesse estado emocional, saber que as pessoas ainda não entenderam que não é o outro, sempre somos nós. Se é da nossa vida, a gente resolve, né? De dar a autonomia da nossa vida para o outro, né? Não é o comportamento do outro que te irrita, é você que se irrita com o comportamento do outro. Rafa, mas você está falando isso porque você não conhece minha mãe, você não conhece meu marido. Cara, eu conheço a minha história, né? Eu conheço as pessoas ao meu redor. Então, eu falo de cadeira e estou falando para você que isso é uma verdade, né? A Ana hoje ela está vivendo isso. A gente trabalhou isso pesado, né? Porque ela achava que era o outro, até que ela realmente teve a expansão da consciência, as estacas da mente dela conseguiram se abrir, ela conseguiu sair da vitimização, entendeu o papel dela de ser autorresponsável, né? Autorresponsabilidade, e ali começou a mudança, né? Porque até então a pessoa fica patinando, né? Ela fica patinando, ela não sai do lugar. A vida dela não prospera por causa dos sentimentos, né? Se você está insatisfeito onde você está, se você está frustrada, decepcionada, entristecida, se sentindo humilhada, com vergonha, né? Com medo, né? Com medo do casamento acabar, com medo de ficar sem dinheiro, com medo, né? E isso não faz com que a sua vida caminhe, né? Isso não faz com que a sua vida ganhe uma estrutura. Então, às vezes pode parecer um pouco frio, às vezes pode parecer um pouco insensível, né? Mas é assim que acontece, né? E não tem jeito. As coisas acontecem e acontecem dessa forma. Então, a gente não está aqui para mudar a forma que o mundo funciona, né? As leis. Existem leis, assim como a lei da gravidade, né? Não é porque a criança não sabe que existe a lei da gravidade, que se ela pular do 10º andar, ela não vai morrer. Ah, mas ela é uma criança, ela não sabe, mas a lei está lá. Então, assim, não é porque você não sabe, né, das leis, não é porque você não sabe que isso vai deixar de fazer sentido na sua vida. A lei vai ser aplicada da mesma forma, né? A lei do dar e receber, a lei do pertencimento, né? A lei da ordem e hierarquia, isso são as leis da constelação sistêmica, e nós temos muitas outras leis, né, que regem a nossa vida. Então, quando você se posiciona, e quando eu falo de posicionamento, eu não estou falando de posicionamento só na fala, né? A fala, na verdade, ela é o que tem menos importância. A fala são 7% só da nossa comunicação. 38% vem da nossa expressão corporal, né? E 55% vem de todo o resto. Então, o que você fala é o que menos importa. Eu falava, né, quando eu estava no relacionamento abusivo, eu falava, um dia eu não vou mais chorar. Eu estava lá chorando a beça, né? Dilacerada, no fundo do poço, chorando a beça. E eu falava assim, um dia eu vou conseguir não chorar. Você acha que ele acreditava que um dia eu ia conseguir não chorar? Claro que não. Ele falava assim, você vai chorar a vida inteira, né? Então, por quê? Porque você não queria separar, eu não queria separar, eu não queria que o meu casamento acabasse, né? Então, você fica ali naquela situação e acaba não fazendo aquilo que você precisa fazer, você acaba não se posicionando, né? Mesma coisa com mãe, com pai. Eu tenho mães que estão sofrendo com relacionamento abusivo com filhos, né? Filhos adultos que estão ali, nem precisa ser adulto, né? Até mesmo a criança. Se você não doutrinar a criança ela vai te engolir, né? Ela se torna manipuladora. Ela entende, a mente dela mostra para ela o que dá certo. Ah, então espernear dá certo? Então ela vai espernear horrores e você vai acabar fazendo aquilo que ela quer. E assim são os adultos também, né? Então, dependendo da forma como você reage, a mente do adulto, ela entende que você reagiu daquela forma, então já sabe que vai conseguir com você. É só ir por esse caminho, né? E quando você se posiciona, né? E quando eu falo aqui, gente, se posicionar não é conflito, não, tá? O conflito, ele nunca é uma opção. O conflito gera nódulo emocional. Se posicionar aqui é outra coisa. É você fazer uma comunicação assertiva. Eu falo muito disso lá
no treinamento, né, de forma profunda, comunicação assertiva, comunicação agressiva, comunicação passiva, né, explico. Falei um pouquinho disso na nossa live de quinta-feira, então se você quer ouvir um pouco mais sobre comunicação agressiva, como lidar com pessoas agressivas, né, conflitos interpessoais, você pode estar assistindo, está lá no Instagram ainda. Depois eu vou tirar do ar, mas por enquanto eu tô deixando lá disponível para vocês escutarem. Foi a live do dia do dia 17 de dezembro de 2020. Se você está vendo meu treinamento gravado, né, pode passar muitos anos e você está aqui, de repente, em 2025 me vendo. Então, procura lá no meu Instagram, em 18 de dezembro de 2020, você vai ver essa live lá, se eu não tirei do ar, porque geralmente eu pego esse conteúdo de valor, tiro do ar e boto dentro do treinamento, né? Eu deixo disponível para as pessoas que viram ao vivo e depois eu tiro e coloco lá. Igual esse treinamento aqui do webinário. Esse aqui eu dei conteúdo de valor, conteúdo pago, né? Então, se vocês estão aqui, vocês ganharam de presente esse conteúdo, que é meu conteúdo pago, e vai ficar aí circulando uma semana, 2 no máximo, e daqui a pouco a gente tira do ar esse conteúdo, tá bom? Então é isso. Gratidão, Ana, pelo depoimento. Você viu lá os seus sabotadores, no teste dos sabotadores, como tá melhor, né? Depois eu vou fazer a tabelinha lá para você. Vou botar a tabelinha para a gente ver o que aumentou, o que diminuiu, porque todos diminuíram, né, dos sabotadores. E ver como é que tá lá. Eu queria só concluir o que eu falei, assim, isso que a Rafa falou aqui é verdade. Eu era uma pessoa assim, que confrontava muito. Até porque eu tinha aprendido isso com a minha mãe, era normal isso, né? E foi a partir do que a Rafa ensinou que eu percebi que isso não estava me trazendo benefício. Isso foi maravilhoso. Assim, nada foi fácil, não é que, nossa, foi de noite, não foi. Não é que de repente eu caí de novo, né? Isso acontece, é dolorido, mas se a gente não aceitar, se a gente não se colocar com a disposição de deixar acontecer, tudo vai continuar igual na vida da gente. Pode passar 1 ano, 5, 10, 15, e aí eu falava isso, né? Ai, mas poxa vida, quando vai ver, eu tô fazendo tudo de novo igual. Então, nossa, mas a minha vida continua sempre igual. Só que, claro, eu não mudava, então nada ia mudar ao meu redor, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente aceitar que a gente precisa de alguém que possa nos ajudar a sair desse lugar. Porque a gente está tão habituado com ele que a gente não percebe. Isso eu aprendi também, né, Ana? Eu também era assim, eu também tinha uma história assim. Então, através de treinamento, de estudos, de conhecimento, eu aprendi tudo isso. Então, vocês também podem aprender, né? Isso está disponível para todos. E aí a gente tem um programa onde a gente coloca aí esse treinamento todo juntinho e a gente consegue crescer de forma rápida, né? Assistindo às aulas, você consegue consumir todo o conteúdo do programa em 30 dias, basta você se dedicar, porque são bastante horas, né? Mas se você assistir aula todos os dias aí, 2 horas por dia, você finaliza o curso aí em menos de 30 dias, tá? Eu vou deixar para vocês aqui todas as redes sociais que nós temos. A Regiane não conseguiu entrar, mas eu botei aqui para vocês. Então, tem o YouTube, tem nosso Telegram, Facebook, tá tudo aqui. Meu WhatsApp, se vocês podem clicar, me chamar, tá bom? A gente tem o Telegram do programa da Autocura e eu liberei para vocês aqui também o Rafa Flix. Gostei disso aqui. Da série Eu e Meu Dinheiro, eu sou multiplicadora dessa série pelo Banco do Brasil. Aí eu deixei para vocês aqui também, que estão ao vivo, né, no nosso treinamento, então está disponível aí para vocês, tá? Vou encerrar então, meninas, gratidão, tá? Gratidão por estarmos aqui. E quem ainda não entrou para a mentoria, clica aqui no link que eu postei aqui do WhatsApp e me chama no privado. Vamos marcar uma sessão de diagnóstico aí para eu entender a sua história, ver como é que eu posso te ajudar, né? Te dizer se eu posso te ajudar e como eu posso te ajudar. E aí a gente desenvolve um trabalho. Gratidão, beijo, beijo.